O Vasco, nessa janela de transferências, contratou o atacante cria do Flamengo, Matheus França. E o Matheus França acabou falando algo que doeu nos flamenguistas, que foi isso aqui. Olha isso aqui. A minha primeira opção sempre foi voltar aqui pro Rio de Janeiro e jogar pelo Vasco, independente dos outros clubes. Com isso, o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, que é declarado torcedor do Flamengo, acabou falando que o Matheus França fez uma péssima escolha em vir jogar no Vasco da Gama. Os rivais ainda ficam se doendo com o Vasco, ainda não aceitaram que o cria da base deles está no Vasco hoje e queria desde o início estar no Vasco. E o Vasco, nessa janela de transferências, movimentou cerca de 72 milhões de reais em venda de jogadores. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente. Tem muita gente que esquece, dá aquela moral aí, não custa nada. E também se inscreve no canal. Falta pouco, falta menos de 5 pessoas para se inscrever, pra gente bater aquela meta de 12.300 inscritos, beleza? E clica no botão de hypar também, não se esquece. Agora vamos para as informações, porque, cara, vocês vão rir disso aqui, tá? Escuta o que eu tô falando. Vamos começar falando sobre, infelizmente, a lesão do Jair, né, que acabou sendo confirmada pelo Vasco no dia de ontem, a gente acabou falando sobre isso também, e saiu a data prevista, né, de quando o Jair deve voltar aos gramados. O Jair, infelizmente, pessoal, vai ficar fora dos gramados cerca de 9 meses. E, infelizmente, é óbvio, o Jair está fora dessa temporada de 2025 pelo Vasco da Gama. Ou seja, o volante só volta no meio de 2026. Então, cara, desejo aqui forças ao Jair e que tenha uma pronta recuperação. Vai dar tudo certo, Jair. Deus está com você, tá bom? Bom, vamos lá rir um pouco aqui agora dos jornalistas, né? A imprensa, ela ainda não aceitou esse movimento do Vasco contratar um cria da base do Flamengo. E o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, que até mesmo é um bom jornalista, mas ele é clubista, fato é isso. Mas, cara, ele acabou falando que foi uma escolha errada do Matheus França em vir jogar no Vasco. Não sei se vocês vão concordar, mas vamos lá, vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Em relação ao Matheus França, eu acho que ele tem muito mais a perder do que ganhar indo para o Vasco da Gama. E eu vou dar a minha opinião. Ele é um jogador jovem, tem 21 anos. Esse movimento que ele faz de vir para o futebol brasileiro novamente tão rápido e por empréstimo, acaba, entre aspas, o desvalorizando no mercado. Isso não é o Vene que fala isso, é o mercado que fala isso. Repara só quantos jogadores jovens que vão para a Europa não dão certo no primeiro clube e ficam girando. Por quê? Porque eles sabem que se voltar para o futebol brasileiro e não render, a desvalorização será bastante. Por exemplo, o Reinier, ele não deu certo no Real Madrid, ficou girando em vários clubes e só agora voltou ao futebol brasileiro quando ele percebeu que não tinha mais para onde ir lá na Europa. No caso do Matheus França, como o Vasco vive uma incerteza, eu não acredito no Matheus França comendo a bola, não. Vou ser bem sincero. Uma andorinha só não vai fazer verão. E o Matheus França não é o perfil de jogador, aquele perfil de chamar para ele. Não é esse perfil. Ele é muito bom jogador, uma qualidade absurda. Mas eu não vejo ele comendo a bola no Vasco da Gama, de verdade. Eu acho que ele vai agregar muito para o Vasco, mas não vai fazer uma temporada de empréstimo que vá valorizá-lo bastante. Eu acho que para ele seria melhor ir para um outro clube da Europa. Por exemplo, hoje o Pedrosa lá no SBT disse que o Braga queria ele. Para mim, iria valer mais a pena, se eu tivesse no lugar dele, ir para o Braga a vir para o Vasco da Gama. Mas é a minha opinião. Então tá aí, né? O jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, dando a opinião dele. Que se ele fosse Matheus França, ele escolheria jogar no Braga, lá de Portugal, em vez de vir jogar no Vasco. É claro que você não ia escolher jogar no Vasco, né, Vene? Você é flamenguista, você não vai escolher vir jogar no Vasco da Gama. Já o Matheus França, ele acabou falando na coletiva de apresentação do Vasco que, cara, a prioridade dele era vir jogar no Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Escuta isso aqui. E aí os torcedores do Flamengo ficaram se doendo pra caramba com isso e tudo mais. Eu vou colocar até mesmo aqui, ó. Olha aqui, o nosso amigo ali, ó, Clistube, lá do TTK, outra rede social. Olha isso aqui. A minha primeira opção sempre foi voltar aqui pro Rio de Janeiro e jogar pelo Vasco, independente dos outros clubes. Sabe da minha trajetória, minha carreira, meu início no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco. O Vasco é um clube grande, importante e não tem pressão nenhuma com isso. O
muito claro que eu sou um jogador que eu vou me doar bastante pelo Vasco e isso é o que mais importa. Simplesmente o Matheus França, na sua apresentação pelo Vasco, falando que a sua prioridade era voltar para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco da Gama. Sim, Matheus França, ex-Flamengo, cria do Flamengo, e que hoje falou em entrevista, quando estava se apresentando no Vasco, que a prioridade dele era voltar para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco. Matheus França também chegou a citar que recebeu proposta do Cruzeiro, mas que a sua prioridade era voltar para o Rio de Janeiro e sempre priorizou voltar para o Rio para jogar no Vasco. Então tá aí, né? Os flamenguistas, cara, eles não conseguiram ainda aceitar que um cria da base deles é vascaíno e quis vir jogar no Vasco. Os caras não conseguem aceitar, meu irmão, foi a escolha do cara. Vocês estão preocupados com isso. E é que eu falo pra vocês, né? Os flamenguistas falam, porque o Vasco tá nessa péssima fase, infelizmente, e realmente acaba tendo uma distância do Vasco hoje pro Flamengo, questão de elenco, é óbvio, né? Mas aí o torcedor do Flamengo fala, eu não me incomodo com o Vasco não me incomoda, não incomoda ninguém. E aí agora o Vasco faz uma mínima movimentação na janela de transferências, contratando o cria da base deles, os caras já estão se doendo. Né? Os caras já estão falando ali, ó, pô, Matheus França fez uma péssima escolha. Mas que isso, cara? A cara do flamenguista tá assustado, do Matheus França falando que ele queria jogar no Vasco. Né, que ele queria voltar ao Rio de Janeiro para jogar no Vasco da Gama. Então, pra você ver a cara dos rivais, e cara, a imprensa ela vai à loucura, né? É só o Vasco fazer uma mínima movimentação boa na janela de transferências que a imprensa ali já começa a falar sobre mais o Vasco da Gama, né? Enfim, o Matheus França, pra quem não conhece, foi um jogador contratado pelo Vasco, né? Que tem passagens pelo Flamengo. Ele começou ali no sub-20 do Flamengo, subiu pro elenco principal, daí foi vendido ao Crystal Palace por 20 milhões de euros, né? Na época, mais de 100 milhões de reais, né? É um jogador que joga tanto pelo lado direito, como meia ofensivo, como ponta esquerda. É um jogador que joga ali em 3 lugares do campo ofensivo, né? É algo importante, um jogador que não tem a sua posição preferida, que joga muito lá nessa posição. Não, ele gosta de jogar pelo meio, mas ele também cai pela direita e cai pela esquerda também. Bom, e aí o desempenho dele, pessoal, lá no Crystal Palace da Inglaterra, nessa última temporada, ele fez 10 jogos somente, fez 1 gol e 1 assistência. Lembrando que o Matheus França veio de graça ao Vasco da Gama por um empréstimo, né? Caso o Vasco goste do jogador e queira comprar ele, o Vasco acho que tem uma opção no contrato dele de compra, se eu não me engano. Mas enfim, é um jogador que vem por empréstimo, o Vasco só vai arcar com o salário do jogador, e inclusive não é nem um salário total dele, né? É um salário ali de 70%, falam que o Matheus França ganha 1 milhão, e aí se o Matheus França ganha 1 milhão, o Vasco paga 70%, seria 700 mil reais de salário, né? Não tem ainda confirmado essa informação, mas é mais ou menos isso. E bom, um fato interessante, pessoal, nessa janela de transferências, e que a gente fala bastante, é sobre o Admar Lopes, né? Quanto foi diferente essa janela de transferência, que inclusive fechou, né? A janela de transferência está fechada nesse exato momento. Se o Vasco quiser contratar jogadores, só consegue contratar jogadores sem contrato livre no mercado, né? E aí tem algumas oportunidades e tudo mais. Hoje no vídeo pela manhã, inclusive, eu dei uma sugestão de um nome de um volante para ser o substituto do Jair. Enfim, e aí, cara, o fato é, a diferença ela é grotesca do Marcelo Santana, perdão, para o Admar Lopes. O Marcelo Santana teve 2 janelas de transferências no Vasco e fez algumas movimentações ridículas. O Admar Lopes fez uma janela, não gastou nem a metade do dinheiro que o Marcelo Santana gastou e fez uma janela melhor. Então isso você vê a diferença de um diretor que sabe trabalhar no mercado e um diretor que não sabe trabalhar no mercado da bola. Né? De um que entende de futebol e o outro que não entende de futebol. Pode ser que o Marcelo Santana saiba mais que o Admar Lopes no quesito infraestrutura, estrutura do CT, seja o que for. Pode ser, mas em quesito de futebol, contratações, o Admar Lopes dá um show no Marcelo Santana. E o VDG Cast, pessoal, fez um movimento ali de que o Vasco movimentou nessa janela de transferências mais de 70 milhões de reais.
tá? Isso mesmo, com venda de jogadores, empréstimos e seja o que for. Olha aqui, ó, o Vasco movimentou o mercado nesta janela gerando uma receita significativa, com as vendas de atletas, totalizando aproximadamente 11,5 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. As principais vendas do Vasco nessa janela foi ali de 4,5 milhões de euros, 28 milhões de reais, do zagueiro João Vitor, vendido ao CSKA Moscou da Rússia. Depois foi do Luiz Gustavo, 5 milhões de euros, cerca de 31,5 milhões de reais, do Luiz Gustavo ao Bahia. O Eric Marcos, vendido também por 7 milhões de reais ao Ludogorets da Bulgária. Aí logo em seguida vem por último o Figueiredo, né, que foi vendido ao Alverca de Portugal, com o Vasco tendo 50% dos direitos econômicos do jogador, e o Vasco vai ganhar ali mais ou menos 4,7 milhões de reais na venda do Figueiredo. Total aprimorado, o Vasco ali soma 11,5 milhões de euros, conversão 72,450 milhões de reais. Assim, o Vasco da Gama faturou mais de 70 milhões apenas com vendas nessa janela. Então, cara, a gente vê que o Admar Lopes ele realmente está fazendo um bom trabalho, mesmo com um Vasco limitado financeiramente, ele conseguiu dar uma movimentada, contratando bons nomes, né, e conseguindo vender alguns jogadores que também não estavam servindo no Vasco. É claro que o Vasco ainda quer vender outros jogadores, quer emprestar, como o Jean David, como propriamente o Lloyd Augusto, o atacante angolano. Enfim, tem muitos nomes aí que o Vasco ainda quer vender nessa janela. Mas é difícil por conta do alto salário, que a gente fala muito bem, né? Não tem clube maluco, a não ser o Vasco, na época do Marcelo Santana, de pagar 500 mil reais de salário ao Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto é um jogador limitado. Nenhum clube vai querer pagar 500 mil de salário pro Lloyd. Enfim, é isso, pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, surgindo informações a gente vai trazer aqui no canal. Não tendo informações, eu não vou ficar aqui enrolando vocês e nada do tipo, né? Eu não vou ficar postando vídeo pra ganhar clique de vocês, nada do tipo, vocês me conhecem muito bem, né? E aí, é mais ou menos isso, trazendo essa informação aqui, porque eu vi esse vídeo que apareceu pra mim lá nas redes sociais, e eu falei, cara, eu vou trazer isso aqui pra galera, né? Porque uma mínima movimentação do Vasco na janela de transferências, os rivais já ficam loucos, já ficam pirando. Enfim, é mais ou menos isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve, hype esse vídeo também, que ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Segue a gente lá no nosso Insta, tá? É importante, sentimento.vascaíno ou CRVG, _JoãoZ1. Você pode seguir lá também, que você vai achar, beleza? Falta muito pouca pessoa para se inscrever no canal. Falta 3 pessoas para se inscrever no canal pra gente bater 12.300. Dá aquela moral pra gente, beleza? É isso, pessoal, essa data FIFA ela é meio entediante pra caramba, né? Amanhã tem jogo do Brasil, mas, cara, eu queria mais era um jogo do Vasco, né? Por mais que o Vasco faça a gente passar raiva e tudo mais, mas, cara, é o Vasco, né? Enfim, tamo junto, gente, abraço a todos, até amanhã, vídeo às 7h30, 7h15 da manhã, amanhã pra vocês aí, de mais novidades, notícias do Vasco da Gama. Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus.